Empresa internacional repercute a vitória do Botafogo sobre o Paris Saint-Germain. Meu nome é Welder, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal WBRF. Hoje nós vamos falar um pouquinho aí da vitória do Botafogo e como a imprensa internacional cobriu, e vem repercutindo aí o jogo. Fique aqui comigo até o final. Se você ainda não é nosso seguidor, siga aí nosso canal, dá aquela curtida, comente, compartilhe o vídeo para entregar aqui para mais botafoguenses. Bom, vamos lá. Vamos olhar aqui como cada jornal internacional tratou a vitória do Botafogo sobre o Paris Saint-Germain. Vamos lembrar que o Botafogo ganhou por 1-0 aí o Paris Saint-Germain. E isso eu vou dizer para vocês que espantou muita gente, causou surpresa para muita gente, principalmente para a imprensa brasileira, que não levava fé no Botafogo. E a imprensa internacional, ela repercutiu, olhando então para o futebol sul-americano, para o futebol do Botafogo, e mostrando que há um equilíbrio entre o futebol praticado na Europa e fora da Europa. Então a vitória do Botafogo, como eu disse para vocês, essa vitória de 1-0, conquistada aí com um gol decisivo do Igor Jesus, repercutiu muito na imprensa internacional. Vamos começar então pegando o jornal, vou dar uma olhadinha aqui na minha cola e passo para vocês, tá? Jornal espanhol AS, que destacou com surpresa, tom crítico e a vitória do Botafogo por 1-0 sobre o Paris Saint-Germain. Classificando, então o jornal classificou o resultado como uma confusão enorme que embaralhou o grupo. E mostrou aí, exaltando, na verdade eles exaltaram, a classificação ou a atuação do Botafogo, chamaram ela de colossal, elogiando então a entrega, a garra e a consistência defensiva. Isso a gente tem que reconhecer. O Botafogo ontem soube se defender, com um esquema muito bem montado ali pelo Renato Paiva. Quando é para criticar, a gente critica, e ontem o Renato Paiva mandou muito bem. Uma estratégia muito interessante que fez com que o Botafogo, então, tivesse uma atuação digna, que jogasse com intensidade e foi premiado, então, com a vitória. O gol do Igor Jesus foi logo visto aí como um gol muito importante, e o jogador se destacou também no jornal AS, tá certo? Bom, vamos lá. Outro jornal espanhol foi a Marca. O espanhol classificou a vitória aí do Botafogo sobre o PSG como histórica e destacou que o resultado baixou o PSG à terra. Todo mundo estava falando aí prateleira de cima, falando que o PSG estava em outra realidade, e o Botafogo então colocou o PSG na realidade dos outros times, trazendo então o PSG para a terra. Isso foi o que o jornal A Marca falou. Além de colocar então o Atlético de Madrid contra as cordas na disputa por uma vaga nas oitavas. Então, como o jornal espanhol, já logo mostrou aí que o Atlético de Madrid também está numa situação difícil para se classificar. O norte-americano The Athletic analisou a vitória do Botafogo sobre o PSG como um resultado que pode mudar a dinâmica do Mundial de Clubes. Então, a gente já viu que outros clubes que não são da Europa estão fazendo uma boa atuação. Hoje mesmo, o Flamengo acabou de ganhar o Chelsea, um resultado importante aí para o grupo do Flamengo, e outros times sul-americanos também estão fazendo um bom campeonato. Além do Fluminense, além do Palmeiras, nós temos esse movimento que não é um movimento da Europa, um movimento sul-americano, um movimento de outras regiões do mundo, do globo, mostrando que podem fazer frente então a esses clubes que são e sempre foram colocados aí em prateleiras superiores, certo? Bom, a atuação do Igor Jesus também foi especialmente destacada. O atacante foi descrito como um jogador incansável, que atacou os espaços com força e determinação para marcar o gol. Isso a gente vem sempre pontuando, O Igor Jesus é um atacante, sim, um atacante com muita disposição, com vigor físico impressionante, tá? E também a publicação questionou aí as escolhas do Luiz Henrique, que era o técnico do Paris Saint-Germain. A gente viu também aqui na imprensa brasileira falando que o Paris Saint-Germain subestimou o Botafogo. Vou dizer para vocês, subestimou um pouco, sim. Alguns jogadores tidos como titulares não estavam em campo, não entraram depois. E aconteceu. O que aconteceu? Melhor pra gente, tá certo? O jornal francês L'Équipe
classificou a derrota do PSG para o Botafogo por 1-0 como uma queda do pedestal, ou seja, destacando então o choque de realidade, né, causado pelo resultado inesperado aí em Passadinha. Isso aí foi o que o jornal francês trouxe em sua reportagem em relação ao Botafogo e a vitória do Botafogo sobre o Paris Saint-Germain. Então, eles destacaram a queda do PSG, né, e a modificação do PSG, então trazendo o PSG de uma realidade superior, uma realidade mais dentro daquilo que o futebol analisa, tá certo? Essa foi a repercussão da imprensa internacional, jornais aí, basicamente, da Espanha e da França, e também norte-americano, mas eu queria trazer para vocês a repercussão aqui um pouquinho da imprensa nacional. Na verdade, nem repercussão, né? Mas um choque também na imprensa que estava aqui desmerecendo o Botafogo, falando que o Botafogo ia perder de muito, que a derrota já estava garantida. E o que aconteceu? O Botafogo foi lá, mostrou sua força, mostrou que pode vir no campeonato disputar, pode fazer frente a esses times. E isso foi o que aconteceu. Então a imprensa brasileira teve que reconhecer, né? O Botafogo veio também para chocar essa imprensa. E a imprensa aqui brasileira também ficou bastante complicada com o seu discurso. O que me impressionou e me deixou um pouquinho chateado foi que alguns influencers, comentaristas, jornalistas que são botafoguenses, têm páginas dedicadas também ao Botafogo, não acreditaram no Botafogo. Né? Tem uma pesquisa onde perguntaram a essas páginas, esses influencers, esses jornalistas, a maioria dava empate e a maioria dava Paris Saint-Germain. Chega, né, galera? Porra, se tá falando do Botafogo, se é botafoguense de verdade, tem que confiar, né? Eu sei que futebol é uma coisa que deixa a gente muito afetada, né? E muitas das vezes a gente fica olhando para o resultado do outro e achando que o nosso time não vai conseguir superar. Mas vamos dar mais crédito, vamos apoiar mais o time, porque o Botafogo tem mostrado capacidade para reverter situações difíceis e chegar muito longe. Então é isso, pessoal. Esse é o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, mais uma vez eu te peço, dá aquela curtida, né? Compartilhe. Se você ainda não é seguidor, siga o nosso canal, certo? E vou deixar aqui para vocês também um link no comentário onde leva ao sorteio de uma camisa oficial do Botafogo. Se quiser participar, escolha seus números, que aí em agosto nós vamos sortear essa camisa para vocês. Certo? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.